Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. É novo por aqui? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação das nossas aulas. Hoje trouxe algumas questões da banca Sebrasp-CESP de nível fundamental para a prova do IBGE para o cargo de recenseador. Então vamos lá para as nossas questões. No texto, a expressão dar uma mãozinha é. Então, o que significa dar uma mãozinha? Vamos ver lá no texto. O fato é que, quanto maior a cidade, melhor deve ser o planejamento urbano. Assim, algumas ferramentas da tecnologia podem dar uma mãozinha. Eu grifei isso aqui. No texto não vem grifado. Então, o que é essa mãozinha? Controle de semáforos por meio de sensores que percebem presença de veículos e outros aí. Então, quando fala dar uma mãozinha, é o quê? O que essa expressão significa? Nós já a utilizamos no dia a dia. Me dê uma mãozinha aqui, a gente fala, dá uma mão aqui. Então, na linguagem coloquial, quando fala lá dar uma mãozinha, é popular e significa ajudar? Sim. Se você não tem hábito de usar essa expressão, você consegue compreender pela passagem do texto. Assim, algumas ferramentas da tecnologia podem dar uma mãozinha. Então, se eu falo podem dar uma mãozinha, é o mesmo que o quê? Ajudar, não é isso? Então, quando você pede uma mãozinha para alguém, você está pedindo uma ajuda. Então, a expressão é popular. Então, a gente usa isso aqui no popular. E significa ajudar, certíssimo. Não é difícil de compreender. Então, é no sentido literal e significa oferecer ajuda? Não. É quando fala dar uma mãozinha, é no sentido de ajudar. Ok, mas está no sentido literal da palavra? Se a gente for olhar no sentido literal, no sentido denotativo, no sentido próprio, vai ser o quê? Então é para dar a mão mesmo, a pessoa vai dar a mão dela para a outra, não. É no sentido popular. Popular significa avaliar as próprias ações? Não. Significa, já vimos, ajudar. É uma linguagem figurada e significa passar de uma pessoa a outra? Não. Dar uma mão, então, é o quê? É para ajudar. É no sentido figurado? Sim. Até aqui está correto para esses dois. Agora, significa adquirir uma habilidade específica? Não. Quando fala dar uma mãozinha, é ajudar mesmo. Então, podemos descartar aqui as outras alternativas. Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos, é interessante você compreender, tem que continuar de acordo com a norma culta e manter o mesmo sentido. A expressão em que poderia ser substituída por, vamos ver, por exemplo, ruas onde passam mais veículos de carga, horários em que determinada via apresenta. Esse em que aqui poderia ser substituído por qual dessas palavras abaixo? Então, quando fala aqui, é interessante você compreender horários em que. Este que aqui vai ser o quê? Um pronome relativo. O que é um pronome relativo? É aquele que retoma o termo anterior. Então, é interessante você compreender que ele vem para evitar a repetição. Isso está relacionado à coesão textual. Então, os horários em que esse que aqui ele está se referindo aos horários. Tá bom? Então, vamos ver. Os horários por que determinada via apresenta, não. Os horários, pois que, também não. Os horários onde determinado. Memorize isso. Onde você vai usar somente para lugar. Então, você poderia usar onde no lugar do em que? Não, porque horário não é lugar. Onde você só usa para lugar. Esta é a escola onde estudei, ok? Aí não tem problema. Agora, esta é a mensagem onde eu falei. Isso, por exemplo, não pode. Então, você vai memorizar onde para usar onde somente quando se tratar de lugar. Horários na qual não, horários está no masculino, horários nos quais, certíssimo, olha aqui de novo também. Pronome relativo, então, se tem pronome relativo, e aqui nós usamos nos quais. Aqui está no plural, porque está relacionado a quê? A horários. Horários não está no plural, então o pronome relativo também estará no plural.
E você pode observar se tem o em, virou o nos. Então, horários nos quais. Se você tiver essa dificuldade para os pronomes com os pronomes relativos, tente substituir por aquele que é mais semelhante, que não altera o sentido da frase. Seriam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto se o termo, portanto, o que é portanto? Portanto, é uma conjunção, não é isso? Conjunção são palavras que vêm para ligar expressões, por exemplo. Então vamos ver aqui, ó. Seriam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto se o termo, portanto, fosse substituído por. Então nós podemos substituir portanto pelo quê? Vamos ver? Seja para a educação de pedestres e motoristas, seja para quem quer iniciar um investimento no ramo automotivo, as ferramentas tecnológicas atuais estão aí para trazer mais facilidade. Portanto, se você é ou pretende se tornar um profissional, então aqui ele vem falando de uma situação. E aqui ele vai fazer uma conclusão. Qual é a conclusão a que ele chegou? Se você é um profissional que atua nesse segmento, deve sempre estar atualizado. Então, portanto, você que estuda aí redação, você sabe que ele tem uma ideia, ele transmite um sentido de conclusão. Então, é muito interessante você já vir e colocar aqui. É uma conjunção conclusiva. Agora, qual dessas daqui também é uma conclusiva? Esse conquanto, ele vai expressar uma ideia de concessão. Então, não pode ser. Eu poderia substituir, mas se você não souber, verifique se mantém o mesmo sentido. Vamos ver aqui. As ferramentas tecnológicas atuais estão aí para trazer mais facilidade. Conquanto, se você não. Eu poderia falar contanto, se você não. Contanto é o quê? Uma condição. É uma condicional, vai indicar uma condição para que a outra ação aconteça. Poderia usar logo? Vamos ver. Seja para a educação de pedestres e motoristas, seja para quem quer iniciar um investimento no ramo automotivo, as ferramentas tecnológicas atuais estão aí para fazer mais facilidade. Logo, se você é, então também vai expressar uma ideia de conclusão. Então, logo é conclusão. Então, está certíssimo aqui. Aí, para aquele que se lembra lá das conjunções coordenativas, sindéticas conclusivas, tem lá. Pois, depois do verbo, né? Portanto, logo, isso daqui sim é uma conclusiva. No entanto, vai expressar o que ela é uma adversativa. Ela vai expressar uma oposição. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Outro sim, ela expressa uma ideia de adição. Não é de oposição, não. Adição, tá bom? Então aqui a alternativa C está correta. Se você já tiver mais facilidade, você já faz direto e otimiza seu tempo, tá bom?